A paz, Jesus e o amor de Maria. Eu e a minha família fomos apelidados de... Família do Terço. Nós temos um convite para fazer para você. Venha rezar conosco todas as noites às 21 horas. Vem! Eu queria saber de você o seguinte: a tua criação, como que foi? E o que vocês estão fazendo de diferente na criação das vossas filhas? A minha não foi diferente da sua, não. Eu fazia muita arte e meu pai não batia. Meu pai, raras vezes, ele bateu, mas bateu depois de grande. Na adolescência ele bateu. Mas minha mãe, como a gente fazia arte, ela batia de cinta, de varinha, de fio de ferro. O que ela tinha, o recurso que ela tinha na rua ali, precisava por perto, ela usava. Ela chegou a plantar a espada de São Jorge lá, porque ela usava a espada de São Jorge. E isso, com tudo isso, assim, hoje eu falo, eu sinto falta disso, porque assim, era uma infância maravilhosa, né? A gente dava trabalho, mas a gente tinha uma certa liberdade que hoje os nossos filhos não têm, né? As drogas, questão de toda a sociedade ter mudado, por exemplo, as nossas brincadeiras, era carrinho de rolemã, pique-esconde, mamãe da rua, então era várias coisas, os recursos que a gente tinha, porque eu não tinha videogame, nós era pobre, até hoje nós é pobre, mas a gente não tinha recurso, então o que a gente tinha, a gente ia brincando, e aí inventava as brincadeiras, inventava um monte de coisa para a gente viver, então assim, nós não era preso igual hoje. Então, assim, era a criação maravilhosa. É isso aí. E assim, que diferente você está buscando fazer na criação delas? Então, por decorrer da nossa correria, do dia a dia, vida de comunidade, o nosso trabalho, a gente tenta, assim, andar de bicicleta, às vezes joga uma bola em casa. Às vezes a gente tenta, para sair da rotina, a gente pegou e encheu umas bexigas, faz tempo que não faz isso. A gente enchia umas bexigas de água e jogava guerrinha de bexiga, né? Então, assim, a gente inventava o que dá ali com elas para brincar dentro de casa. E aí a gente se inventa, fica jogando um Uno, agora ela insiste para jogar Uno. Jogar um baralhinho lá do Uno, a gente joga Uno e tal. E a gente vai se reinventando, por mais assim, elas não conseguem hoje, assim, tudo é pelo celular. Hoje as aulas online, é tudo pelo celular, ou é pelo notebook e tal. Então hoje não tem como a gente tirar isso deles, né? Então veja assim, que é outro tempo, é outro momento, é outra realidade. O que eu vejo agora, assim, que a gente tem que estar atento só, né, para onde que eles estão indo, que lugar, que site que eles estão acessando, o que eles estão, né, coisando, para não se perder nisso tudo, né? E assim, me lembrei aqui que o importante, eu vejo nesse tempo de hoje, é a conversa, né? A gente ter o tempo ali de ouvi-los, de conversar, de estar presente, né? E quanto que isso para a gente é difícil, porque você também trabalha, né, Grazi? Eu também sempre trabalhei, o Cadu trabalhou, e as coisas da igreja, né? Essa correria que a gente vive, mas para educar a gente precisa ter esse tempo de estar junto, esse tempo de ouvi-las, né? Então, antigamente a gente apanhava sem saber o porquê estava apanhando, não é? Às vezes acontecia alguma coisa que você nem sabia o que era e você apanhava, né? E hoje, se você bater e você não fala o que é, a criança já meio que existe essa revolta, né? Existe essa coisa, por quê? Porque ela não sabe nem qual foi o erro dela, né? Então, assim, o que a gente procurou desde pequenininha, então, assim, tirar essa questão da agressividade, do bater, porque eu vejo que isso não precisa, porque eles são tão, hoje, parece que já nasce sabendo um monte de coisa, né? Mas conversar. Então, tinha assim, quando descumpria alguma coisa, então ia para o cantinho do pensamento, né? Lá em casa tinha. Né? Porque eu sou professora, ainda tinha isso. E isso, para a Clarinha e para a Júlia, eu estou lembrando de uma fase aqui, de uma parte aqui, isso para elas era pior do que apanhar, entendeu? Ter que ficar ali pensando no que fez. E eu lembro que as duas estavam brigando uma vez, estava a Júlia, a minha do meio, e a menorzinha brigando.
E eu falei, vocês são irmãs, vocês não podem brigar. E tem hora que, não vou falar que eu nunca dei uns gritos, que lá em casa, às vezes eu fico brava. Vocês precisam. Precisa. E aí, dei um berro lá, falei, uma vai para um lado, a outra vai para o outro e chega. Não quero ouvir mais barulho nessa casa. E fiquei lá, arrumando a cozinha. E eu escutava a pequenininha falando assim, eu acho melhor a gente fazer as pazes. Aí a outra fala, a gente é irmã, elas pequenininhas. Então, assim, aí depois que eu fui ouvindo isso, cheguei, né? Então, e aí a gente conversar. Então, essa questão da conversa, essa questão de colocar a criança para pensar naquilo que fez. Aquela atitude foi errada, o porquê, né? Então, assim, eu vejo que essa geração é uma geração que a gente precisa usar desse meio, né? Do meio ali do questionamento, do entendimento. Então, mais ou menos assim. A prioridade, né, que eu e o Cadu sempre colocou dentro do nosso casamento e com as crianças é que, em primeiro lugar, é Deus, sabe? Assim, em primeiro lugar, colocar à frente, ensinar, passar aquilo que são os preceitos, aquilo que são as coisas que o Senhor nos ensinou, né? Uma coisa que eu e o Renato também sempre conversou foi sobre aquela frase que hoje em dia as pessoas falam muito, os casais. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Né? Eu e o Renato, a gente sempre conversou sobre isso, porque a gente acha muito errado isso. E aí a gente já ouviu até pessoas falando assim, eu vou ter um filho só, porque para um só eu consigo dar tudo, o tudo que eu não tive. Né? Cumprir essa frase à risca. E eu e o Renato, a gente sempre conversou sobre isso e a gente falava, isso daí, na nossa educação, quando crianças, a gente não quer mudar com os nossos filhos, porque eles têm que saber quando a gente pode e quando a gente não pode. Eles têm que se frustrar. É preciso frustração na vida de uma criança, o não na vida de uma criança, porque depois a criança cresce igual a gente está vendo na sociedade hoje em dia. Eles acham que pode tudo, não precisa respeitar o professor, não precisa respeitar os avós, não precisa respeitar ninguém. Eles acham que podem tudo porque o pai e a mãe, ele cresceu ouvindo o pai e a mãe falando que vai dar tudo para ele. Tudo que eles não tiveram, ele vai ter. Então, a criança já cresce com a mentalidade errada, porque ele acha que tudo que ele quiser, ele vai ter, porque a mãe e o pai vai dar um jeito. Né? Nem que se ficar lá com o cartão no vermelho, nem que se ficar devendo muito, eles não estão nem aí, vai lá e compra. Ah, mas eu quero uma motoca daquela motorizada, daquele jeito, dessa cor. O pai vai lá, mesmo sem poder, divide em 24 vezes e compra, né? Então, assim, eu e o Renato, a gente sempre falou para os dois, nós não podemos dar, a gente vai falar para vocês, a gente não pode dar, não vou dar. Ah, mas mamãe, a Mariana várias vezes ela pergunta, mamãe, um dia você me dá tal coisa? Eu falo, Mariana, eu não vou dar. Nossa, mamãe, mas por quê? Eu falei assim, porque eu não acho isso uma prioridade, tem coisas mais importantes. Você precisa de outras coisas que é mais importante que isso. Isso daí, você vai brincar um pouquinho e logo já vai estar jogado ali no canto. Eu já sei como que é. Mesmo que você vai ficar feliz na hora, uma semana, 2 com aquele brinquedo, mas eu sei que depois não vai ser útil. Então, não vai adiantar eu te dar isso. Então, a gente tem que ver o que é mais importante, mas tem que ser firme. Né? E é o que a gente não vê hoje com os pais. A gente, como professora, né, a gente vê as crianças chegando na escola, a mãe mima, o pai mima, a avó mima, a criança nem na escola quer ficar. Por quê? Porque sabe que em casa a avó, o pai e a mãe faz tudo o que ela quer. E na escola tem regras. Né? Então, a gente vai tentar explicar isso para eles, para os pais, e os pais não aceitam. Elas falam, nossa, mas como você consegue fazer ela comer aqui na escola? Como você consegue fazer essa criança dormir? Na minha casa ela não come, na minha casa ela não dorme. Aí eu falo, não, mas aqui tem que comer, tem que dormir, tudo tem a regra, tem o horário certo, tem uma rotina. Né? Então a gente procurou fazer isso com o Daniel e com a Mariana. Mesmo na época que eu tive o Daniel, eu não exercia, né, minha profissão de professora. Mas eu já tinha isso em mente, eu e o Renato. Não, tem que ter uma rotina, tem que ter essa firmeza com as crianças, porque eles precisam. A criança precisa do não, a criança precisa saber a hora de comer, a hora de dormir, a hora que vai brincar, a hora que tem que ir para a igreja, tudo certinho, porque faz parte da educação de uma criança. E é hoje que a gente não está vendo, né, infelizmente. E eu vejo assim, que a dificuldade, não é fácil a gente falar não para os nossos filhos, porque a gente ama. Então, às vezes dói mais na gente em ter que falar um não, do que para eles ouvir o não.
né? Então é essa luta interior nossa em querer mostrar o caminho certo, mostrar a intenção certa do não. Porque quando lá na frente, ele vivendo tudo isso, né, tendo tudo, como é que ele vai dar valor nas coisas? Eu não tive nada, né? Eu tive que ralar com 12 anos. Eu tive uma maturidade de falar para o meu pai e para minha mãe. Nem 12 anos eu não tinha ainda, tinha 11 anos, que eu queria ir embora para Barretos para aprender uma profissão. Que eu estava na rua, né, estudava de manhã e ficava a tarde inteira na rua, porque minha mãe trabalhava. E minha mãe não conseguiu, assim, colocar uma regra em nós, uma disciplina. Minha mãe não conseguiu. Meu pai, na cultura dele, na educação que ele teve, ele também não conseguiu me dar o suporte que eu precisava para mim e para meus irmãos. Então, aí eu via meus amigos comprando mobilete, o pai comprando as coisas, brinquedo, videogame, não sei o que, tendo tudo aquelas coisas. Falei, não, eu vou ficar aqui na rua. Eu tenho uma oportunidade de aprender uma profissão. E eu posso. Eu tinha a mãe de um amigo meu, comentei com ela, né, a gente conversamos, o marido dela é mecânico. Eu falei, eu queria aprender mecânica, acho que eu vou para o meu tio morar em Barretos, assim. Ela falou, aprende uma profissão sim que é bom, profissão de mecânica é bom. Aí foi aí que eu ia sempre para Barretos passar férias. Aí eu passei férias em Barretos, meu tio falou, eu precisava que você ficasse aqui para ir com o seu primo para a escola. Falei, nossa, é isso mesmo que eu estava pensando, né, de eu ficar com o senhor na oficina e depois à tarde eu vou para a escola. O senhor não conversa com meu pai? Aí ele conversou, meu pai deixou, e eu fui morar com ele com 12 anos, 11 para 12 anos. Aí depois eu vinha de ônibus sozinho de Barretos aqui com 12 para 13 anos. Hoje a Maria Eduarda tem 17. Eu não consigo deixar a Clarinha, que tem 11, andar de ônibus. As meninas minhas, eu não sei, sabe? Assim, eu acho que meu pai foi meio doido, minha mãe foi meio louca. Porque assim, é verdade, porque assim, deixar um filho vir de Barretos aqui dentro de um ônibus, e ainda ele parava em Olímpia, e uma vez eu perdi o ônibus dentro de Olímpia, eu tive que sair correndo do terminal de Olímpia até aonde o ônibus passava, porque o ônibus já tinha saído, eu fui no banheiro, o ônibus já saiu e me deixou. Aí eu sabia o percurso dele, mas eu corri. Era uma subida, mas aí, entendeu? Você vê o perigo de eu andar sozinho com 12 anos e tomar essa iniciativa de ir por ter a opção de uma profissão. Antes dos 12 anos eu tomar essa iniciativa, devido às necessidades, meu pai trabalhava no Laranjão, e o que a gente começou a fazer? Eu e os amigos lá, alguns amigos, vamos trabalhar de pacoteiro no Laranjão. E nós ia lá ganhar só pela caixinha. O Laranjão não pagava nada, era só a caixinha que a gente ganhava. E era uma alegria, era uma festa. Poder ajudar as pessoas e as pessoas da caixinha. Aí isso foi indo, até que surgiu essa iniciativa de querer, com 12 anos, sair de casa, deixar o pai e a mãe, né? Foi aí onde eu dei mais valor à minha família, aonde eu dei mais valor na minha vida, nas minhas escolhas, né? Então, assim, eu me amadureci muito nesse período que eu fiquei lá. Fiquei 3 anos lá. Que a Gra falou da gente dar tudo, né? Que às vezes tem paz e pensa nisso. Mas isso eu trago uma coisa que a minha mãe e meu pai me ensinou, sabe? Assim, porque graças a Deus nunca apanhei da minha mãe e do meu pai diferente. Meu pai só olhava para minha cara, eu já sabia que estava errado o negócio, né? Então, assim, eles nunca foram de bater. E, assim, uma coisa que eu trouxe, porque não é dar tudo, é você ensinar a conquistar. Você ensinar eles a adquirir esses meios, porque daí a gente está trabalhando eles para viver a frustração diária e tudo mais. Então, minha mãe e meu pai me ensinou isso. E uma coisa que eu trago, assim, eu me lembro direitinho, nessa época do ensino médio, para descobrir profissão e tal, minha mãe falou assim, foi realista, a mãe e o pai não têm como pagar uma faculdade para você, filha. Então, você precisa fazer um curso técnico, alguma coisa. E foi onde que eu fui fazer o magistério, né? Então, assim, hoje eu trago isso para as minhas filhas, delas conquistarem, sabe? Então, de ensinar a conquistar o espaço delas e não dar para elas aquilo, né, assim.
Hoje está se formando uma geração muito mole, consequência de uma criação de pais mole. Ô Cadu, eu comecei a trabalhar não, né, mas ir para a oficina com meu pai, eu não tinha 7 anos completo, eu tinha 6 anos e meio. Um dos meus apelidos lá na oficina era Estopa, porque os mecânicos limpavam a mão em mim. Era o menor, eu ia buscar peça para o meu pai longe da oficina, eu não alcançava no balcão. A pessoa para me atender tinha que curvar para poder me ver ali, que não me via. Então, os meus brinquedos eram ferramenta. Era alicate, chave, chave de fenda, eu brincava com aquilo lá. E graças a Deus, meu pai me proporcionou isso, porque fez parte da minha criação. Hoje, se eu tenho o caráter que eu tenho hoje, foi consequência dessa criação. Ele errou, muitas vezes exagerou, mas foi o jeito dele, foi o que ele tinha para me dar naquele momento. Muitas vezes, a minha mãe escondia o que a gente aprontava em casa para o meu pai não chegar batendo. E durante um período meu pai batia muito, depois ele mudou, foi mudando. O Senhor foi tocando o coração dele, ele foi amolecendo. Hoje os netos deitam em cima dele, ele não faz nada. Faz o que quer dele. O que quer. E uma coisa que aconteceu nas nossas vidas, eu nunca gostei de estudar. Porque eu chegava em casa do trabalho, tinha que tomar banho correndo, tirar a graxa da unha e estudava à tarde. Aí no ano seguinte eu estudava de manhã, chegava da escola, tinha que comer correndo para ir trabalhar. Então eu não gostava de estudar. E aí nós tivemos o Daniel e a Mariana, e o Daniel é apaixonado por estudo, é apaixonado. E um dia ele me perguntou por que eu não tinha uma faculdade. E aquela pergunta, sabe quando cai no teu coração como um peso? E eu vi a paixão que ele tinha, eu falei, eu quero gostar também, como ele gosta. Eu quero motivar o meu filho, mas eu não sei como. Graças a Deus, depois que o Daniel me motivou através do dia a dia dele, da paixão dele pelos estudos, esse ano eu estou terminando a 2ª faculdade. Benção. Me formei em administração, agora estou me formando em matemática. E não gostava de matemática. Hoje é um prazer eu e o Daniel sentar e ficar os dois discutindo conta, equação do 2º grau e outras contas lá, e os dois lutando para resolver, e é muito gostoso. Porque se eu não parasse, não voltasse, não me esforçasse, o que eu teria para oferecer para o meu filho? Porque hoje, nos estudos, ele é muito mais avançado do que eu era. Então, para mim poder dar alguma coisa para ele, eu tive que aprender. Eu tive que voltar para a faculdade não, né? Ir para a faculdade, e para poder proporcionar isso a ele, tá estudando com ele. E muitas pessoas chegam em mim, na Graziella, falam assim que isso que o Daniel e a Mariana estão vivendo é uma fase, porque eles querem comparar os nossos filhos com os filhos dele. O meu filho também ia na igreja, o meu filho também fazia isso. Hoje eles não querem nem saber. Só que ninguém viu o que eu e a Graziella fez para os nossos filhos hoje estarem na igreja. Hoje eles nos cobram para ir à igreja. Não foi ontem que a gente começou a ensinar isso para eles. Eu e a Graziella começou a namorar, o nosso propósito já era o casamento. A gente não sabia se ia dar certo ou não, mas a gente tinha um propósito. E com o casamento, a gente tinha o propósito de ter os nossos filhos. E a gente, no namoro, a gente já orava pelo nosso casamento e pelos nossos filhos. A gente ficou noivo diante do sacrário, Deus nos deu a data ali do noivado e do casamento, né, Gra? E a gente não tinha, juntando o meu salário dela, não dava para pagar um aluguel, não tinha lugar para morar, mas o Senhor nos deu a data. Então, a gente não começou a orar pelos nossos filhos ontem. É uma sequência. Hoje a gente, graças a Deus, colhe os frutos daquilo que a gente começou a fazer há mais de 20 anos atrás. O Daniel teve uma experiência semana retrasada com Nossa Senhora, uma experiência mística maravilhosa. Eles estavam estudando, está estudando online, e eu e a Graziella precisamos sair. A gente demorou quase a tarde toda, né? E a gente chegou, já eram umas 7 horas da noite, ele estava na cozinha, e aí com o olho cheio d'água, a Mariana falou assim, papai, aconteceu uma coisa com o Daniel. E ele começou a chorar. A gente falou, alguém entrou aqui dentro. E ele não conseguia falar o que aconteceu. E aí a Mariana começou a falar depois,
ele foi falar. Ele falou que estava rezando o terço. Porque não tinha tido a última aula. Isso, não tinha tido a última aula. Ele foi rezar. Olha que benção. Sem a gente mandar. Sem mandar nada, a gente nem estava lá. Ele foi rezar o terço. A gente tem o nosso local de oração na sala, ele foi lá rezar. E aí estava rezando, ele falou assim que o barulho de carro estava muito forte na avenida, a vela, a chama mudando de um lado para o outro. Ele falou assim que sentia que o inimigo não queria que ele estivesse orando. E ele falou que intensificou a oração dele. Aí que ele começou a rezar o terço com mais fervor. Ele falou que num determinado momento, ele sentiu Nossa Senhora vir por trás dele e abraçar ele. Só que ele falou assim que não sentiu só na mente. Ele falou que sentiu ela abraçando fisicamente. Ele falou que não estava tão calor naquele dia, o ventilador estava ligado, mas não estava tão calor. E a hora que ela saiu, ele falou que as costas dele ficou molhada do abraço. É uma pessoa ter abraçado ele mesmo. E aí ele começou a falar para nós e chorando, chorando. Aí eu falei, mas por que você está chorando? Ele falou assim, de alegria, de emoção. Eu fui abraçado por Nossa Senhora. Então, isso daí é o fruto que ele está colhendo de tudo aquilo que a Graziela passou. O Daniel e a Mariana não foi algo que escapou. A gente, naquele momento que a gente decidiu, né, Gra, que o Senhor estava nos mostrando que era o momento de ter filho, antes do ato sexual, a gente orava, que se for da vontade dele, a gente quer ter um filho na oração. E com a Mariana também. E graças a Deus, o Senhor nos concedeu, tanto o Daniel como a Mariana, na oração, em cima de oração. E então, a gente não sabe como que vai ser o futuro deles. Tudo isso que a gente fez vai garantir que eles vão ser de Deus para sempre? Não, mas a gente acredita. Sim. Entendeu? Então, esse nosso acreditar, eu acho que já é meio caminho andado. E se um dia ele se desviar, por mais torto que possa ser o caminho que eles seguir, a gente plantou no coração deles. Sim. Então, a semente está plantada. O que eu e o Cadu, eu não sei você, cara, mas que eu e o Cadu recebeu a semente já na nossa juventude, né, Cadu? A gente teve que ralar muito, teve que sair muito do caminho, mas a gente recebeu. E a gente não saiu mais do caminho depois que a semente caiu no nosso coração. A gente crê que os nossos filhos também não saem. E se sair, a semente está plantada. Então, quando a pessoa fala, eu não dou a resposta, mas no meu íntimo fala, meu filho não vai ser igual ao seu. Não. Entendeu? Meu filho não vai sair do caminho. Nem meu filho, nem minha filha. Porque a gente sabe aquilo para quem que a gente está consagrando os nossos filhos. Eu vejo assim que uma pregadora, uma vez num retiro que eu estava fazendo, ela falou que o fruto não cai longe do pé. Né? O fruto cai sempre ali na raiz, por perto ali. Então eu vejo assim que o nosso testemunho é o que vai sustentar os nossos filhos. Eles vão lembrar do pai e da mãe que tem, então, e eles vão voltar, eles sabem aonde voltar, porque nós damos testemunho para eles. Assim, eu vejo a Maria Eduarda, que agora ela está na fase de adolescente para adulta, 17 para 18 anos. Então agora é uma fase confusa. Né? Então ela não sabe, e aí vem os bombardeios da sociedade, entende? Vem o bombardeio da sociedade, vem os impulsos dela, as curiosidades dela, e então fica confuso. O que sou, o que quero ser, que faculdade eu vou fazer, quem sou eu, eu não sou ninguém, e fica aquela coisa confusa. Que até nós também, eu jamais imaginaria, na idade dos 17, 18 anos ali, o que eu seria, se é que eu teria uma família, se é que eu teria filhos. E com a graça de Deus, assim, hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho 3 filhas maravilhosas, e a minha confiança está em Deus, assim, neles, na criação que a gente dá, o testemunho que a gente dá para eles. Às vezes a gente está em missão, às vezes a gente tem que tocar na missa, às vezes tem grupo de oração. Mas eu falo para elas, a gente dá o testemunho para elas, porque tudo que a gente faz não é porque a gente quer, é porque a gente necessita. Muito mais do que querer, é a necessidade de você estar em Deus, de você precisar de Deus, de você estar servindo a Deus, porque algo necessário. De retribuição daquilo que Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso com a minha família, com as minhas filhas, né? Então assim,
eu tenho uma preocupação, mas eu confio no Senhor. Porque nós consagramos elas. Eu confio em Nossa Senhora e confio no Senhor. Porque a nossa fidelidade, a nossa busca de Deus, a nossa, sabe assim, nosso temor a Deus, Ele não vai nos desamparar na questão da educação dos nossos filhos, assim. Eles vão fazer a experiência deles, igual nós fizemos quando mais novos, grupo de oração, né? A gente fazia as nossas vigílias, buscava a presença de Deus, buscava a santidade, a castidade, porque nós fizemos uma escolha. Eles vão fazer as escolhas deles. E esses dias eu estava conversando com a Maria Eduarda, filha, essa fase que você está vivendo é a fase das suas escolhas. Você precisa pedir para Deus te ajudar a fazer as melhores escolhas. Porque a hora que você chegar com 30 anos, você vai desfrutar das suas escolhas. Agora, se você escolher mal, escolher de qualquer jeito, você também vai desfrutar das suas escolhas. E aí, né, aí vai ter as consequências. Então, acho que em Deus vai te dar o discernimento, a sabedoria, Nossa Senhora vai te mostrar os caminhos que você tem, as opções que você tem, para poder fazer a sua melhor escolha. Graças a Deus, aí eu dei o meu testemunho para a Maria Eduarda, dentre eu e a Carla. Graças a Deus, Deus nos deu e nos fez tomar a melhor escolha da nossa vida, né, amor? E assim, com relação a essa educação, com relação a esse exemplo, então o pai e a mãe precisam ser esse exemplo para os filhos, né? Isso que a gente escuta, que você escutou, a gente escuta mesmo essas coisas, né? Só que assim, vamos pensar na passagem do filho pródigo, não é? Isso pode acontecer conosco, do nosso filho sair? Pode, que nem você mesmo falou. Vamos pensar no filho pródigo. O que o pai fez de errado? O pai não fez nada de errado. Mas chegou e o filho tinha vivido o que os nossos filhos viveram conosco, ele tinha vivido ali com o pai. Né? Até nessa parábola a gente coloca ali o pai como Deus, então mais perfeitamente do que nós que somos pecadores, né? Porque a gente tem limite. E aí, em determinado momento, ele quer pegar suas coisas e ir para o mundo, quer pegar sua herança. E o que, assim, esses dias eu estava refletindo bastante nisso, é que o pai não impediu. O pai não falou assim, ó, eu estou vivo ainda, por isso eu não vou te dar herança. Na parábola, o pai dá a herança para o filho. Por quê? Porque o pai confia na educação que ele deu para o filho. E aí o filho vai viver a experiência dele. Só que o que acontece na experiência que ele vive? O filho retorna. E aí eu queria refletir assim, a postura do pai. Talvez pessoas que comentaram isso com vocês, talvez os filhos hoje estejam longe de Deus. Então eu queria comentar assim com você, qual foi a postura do pai? Ele entregou a herança, ele deixou o filho viver aquilo que precisava viver, só que o pai não desistiu do filho. O pai ficou esperando, o pai ficou orando, o pai ficou ali confiando naquilo que ele tinha passado ali para o filho. Tanto é que quando o filho volta, o pai já está de prontidão para recebê-lo, que ele nem deixa o filho terminar o discurso, não é assim, né? Ele nem deixa o filho terminar o discurso, porque o pai já estava em prontidão ali em oração, confiando que o seu filho retornaria à sua casa, não é? Então, assim, para você às vezes que fala, meu filho, quando era pequeno rezava, agora está tão longe, mas nós não podemos desistir, né? A gente não pode desistir do nosso filho. Pode estar casado, não podemos desistir dos nossos filhos, né? Então, a perseverança, a oração da mãe, a oração do pai, ela é muito importante. Então, o exemplo, conquistar o coração deles, ouvi-los, estar presente. Não é isso que você falou de fazer a faculdade, porque senão é estar presente, é conhecer os amigos dos filhos, é trazer os amigos dos filhos para dentro de casa. Lá em casa nós temos uma coisa assim, não gosto muito que elas vão para a casa das pessoas, eu gosto que os amigos venham para dentro de casa, porque daí você está conhecendo, né? Então assim, tá junto, tá ali, conversando, participando, sentando. E uma coisa assim que eu acho tão legal é que na minha época, tinha um negócio de pagar mico, né? Se o pai chega, vai... E com as 3, não.
né? Eu ia buscar na escola, a mãe vem aqui e fico ali junto com os amigos. Então, assim, uma coisa assim diferente que eu vejo já na educação. Então, para você que pensa assim, ai, meu filho, né? Rezava, agora não está mais. Nosso papel de pai, nosso papel de mãe é não desistir. Porque que nem a experiência que o Daniel teve de uma batalha ali espiritual, não é? E Maria veio acolher. Nós que estamos à frente, né, vivemos essa batalha espiritual, porque querem arrancar, querem destruir a família. Só que nós precisamos ficar firmes na oração e ensiná-los a isso, né? Quando vem ali a batalha, não, aí é que nós temos que orar mais, né? Então é isso. É importante também essa relação de confiança, né? Os filhos têm que confiar nos pais e a gente também tem que confiar neles, né? Por isso que o filho lá, o filho pródigo, voltou, porque ele confiava que o pai dele ia aceitar ele de volta, né? Então, e o pai dele estava esperando por ele. E isso daí que é o mais bonito na história, porque o pai estava mesmo esperando, igual ele tinha planejado na cabeça dele, pensado, meu pai deve estar me esperando, se eu disser essas palavras, ele vai me perdoar, né? Então, isso que é bonito, os filhos confiar nos pais e os pais também não provocar os filhos, né? O que acontece muito hoje em dia é que os pais se irritam quando o filho faz alguma coisa de errada e não sabe corrigir. Aí o filho acaba se afastando do pai, né? Então, muitas vezes, teria que acontecer os pais, na verdade, ter mais paciência. Né? Hoje em dia os pais não estão tendo paciência com os filhos. Acontece alguma coisa, aí já vai um para o celular, o outro para o seu celular. Um para um quarto, outro para outro quarto. E aí fica nessa separação, não há diálogo. Né? Então aí acontece essa divisão na família. Um não confia no outro mais porque não há diálogo. Então acaba se dividindo as pessoas da própria família, cada um no seu mundinho. Né? O celular hoje em dia, a internet, tem causado muito esse tipo de coisa, mas é porque as pessoas deixam que aconteça. Né? Se as pessoas agissem na hora, não, desliga o celular, vamos fazer as pazes, vamos fazer outra coisa, vamos comer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa juntos. Se parasse ali na hora, beleza, mas as pessoas vão deixando virar uma bola de neve. Né? E essa relação de confiança acaba sendo quebrada. Aí, você falando disso, assim, qual é a nossa prioridade como família na nossa casa? A nossa prioridade é a família, né? Então, quando eu priorizo a minha família, o celular não tem mais prioridade. Então, eu consigo focar naquilo que é necessário, porque às vezes a gente vai deixando tanto as coisas nos envolverem, nos dispersar. Né, o foco da família, vai nos tirando da família, e a hora que a gente vê a questão de, além de catar cada um para um lado, aquela base, aquele alicerce da família já está destruído. Então o que acontece? A gente fica vulnerável a qualquer armadilha do inimigo, né? As redes sociais, a questão da traição, do adultério. Então isso a gente fica vulnerável a essas coisas, porque a base da família, o alicerce que é a união, a confiança um no outro ali, essa força que a gente tem na família, vai se desfazendo. E aí que a gente se perde o foco, né? Então assim, a questão de priorizar as coisas dentro da nossa casa. Essa aqui briga comigo toda vez. Se eu não sentar lá na mesa para rezar junto com as meninas lá, tudo. E a minha cultura assim é de pegar a comida e ir lá para a sala. E é uma luta, porque eu tenho que vencer essa minha cultura, esse meu vício de sentar e querer ver televisão, vendo televisão, mas para priorizar aquele momento família. Porque é a hora aí onde a gente partilha como é que foi o seu dia, como é que foi na escola, como é que foi seu trabalho, e ali a gente conversa, há o diálogo, onde a gente esquece tudo aquilo que é digital para se focar no outro, que é o único momento às vezes que a gente tem, que é na hora da janta, na hora do almoço, né? Que a gente tem a maior graça de almoçar e estar junto. Então veja isso, que às vezes a gente precisa priorizar a nossa família. A partir do momento que não estamos priorizando mais, o alicerce, a estrutura familiar, ela começa a ficar frágil. E isso que você falou, Gra, me lembrou da palavra até que a gente estava comentando antes. Pai, não deem aos seus filhos motivo de revolta contra vocês.
Criem os filhos, educando-os e corrigindo-os, como quer o Senhor, né? Então, é de Efésios 6, né, no versículo 4. É conhecida por nós essa passagem, né? Então, assim, o Senhor já vai dando aqui para nós a direção de como educá-los, né? Educando-os e corrigindo como quer o Senhor. E como o Senhor quer que a gente corrige? É na paciência, é no contato, é no amor, né? Então, a base de tudo é o amor, né? A base de tudo é o amor. E isso que o Cadu fala, da gente sentar para comer, junto, eu acho isso muito importante, né? Porque ali é uma hora sagrada, a hora da refeição. Então, você ensiná-los a agradecer pela providência que tem na mesa, naquele momento é muito importante. Então, eu falo para as meninas, nós temos que agradecer a Nossa Senhora, né? Porque a gente fala, Mãe da Divina Providência, né? Temos que agradecer a Nossa Senhora e a Deus pela providência diária, né, na nossa vida, né? Assim, você conversando com muitas pessoas, as pessoas hoje falam que cria os filhos para o mundo. Fala que tem que criar os filhos para o mundo. Nós não buscamos isso. Nós buscamos criar os nossos filhos para Deus. E a gente tem um padre que nos acompanha a família do Terço, é de Butiá. E ele falou para o Daniel já várias vezes que o Daniel tem jeito de ser padre. E o Daniel está num processo de discernimento. O Daniel fala desde... Quanto tempo que ele fala que vai para a Disney? Já faz uns 4, 5 anos. Já faz muito tempo que ele fala que ele vai para a Disney. Ele vai trabalhar na Disney. Então o foco dele é esse. Só que a hora que o padre falou, você vai ser padre? Ele falou, não sei. Por quê? Porque ele busca fazer a vontade de Deus. Então, se for a vontade de Deus que ele vá para a Disney, ele vai. Se for para ele ir para o seminário, você percebe no jeito dele que ele não vai se frustrar. Por quê? Hoje, com 15 anos, a maturidade dele é muito grande em fazer a vontade de Deus. E a gente ensina, mas a gente aprende muito com eles. Graças a Deus. O Daniel e a Mariana, eles rezam o terço todos os dias. Já rezavam antes, né, Gra? Agora nós transmitimos pelo YouTube. Pelo YouTube não, pelo Facebook. Vai ser pelo YouTube também. É um sonho. Se inscreve em nosso canal, não esquece não. Não deixa de se inscrever não. E curte esse vídeo. Mas a gente transmite pelo Face. E o Daniel faz o estudo bíblico todos os dias. Então um dia ele acordou e falou assim, papai, me ensina a estudar a Bíblia. Aí eu tinha aquele livro do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia, e peguei, passei para ele, expliquei uma vez só, já faz mais de ano. Todos os dias ele faz o estudo dele. Então é uma bênção para a gente. Muitas vezes a gente está cansado, a gente não quer rezar, a gente olha lá, ele se esforçando, a gente fala assim, como que a gente não vai rezar, né, Gra? Como que a gente não vai fazer nossa oração se ele está fazendo a dele, se a Mariana está fazendo a dela? Então, graças a Deus, eles nos motivam muito mais do que eu acho que a gente motiva eles. Só que isso é fruto de tudo aquilo que a gente viveu. Aí você pode estar perguntando, mas quem são vocês para estarem falando de criação? Nós somos pais, também não tivemos uma bula, não tivemos um manual, uma receita. A gente não nascemos prontos. Não nascemos. Pais já nascemos prontos. Não. E a gente está aqui. Compartilhando, lutando e buscando a criar os nossos filhos para Deus. Conheço o Cadu já faz muito tempo, o Cadu e a Carla, graças a Deus. Tive no casamento deles, tive na despedida de solteiro do Cadu, com muita coca e guaraná, né, Cadu? Depois a gente foi fazer uma passeata de moto. Então foi uma bênção, não tinha uma gota de álcool, nem no dele, nem no meu. A Carla, eu vi as pregações da Carla, achava maravilhoso. Aí teve um encontro no Eldorado, e depois da pregação da Carla foi a minha pregação. Eu falei, nossa, ninguém vai querer. Pensei, ninguém vai querer me ouvir depois da pregação da Carla, e foi uma bênção. E hoje eu tenho o prazer de estar compartilhando com os meus amigos, Carla e Cadu. Então é isso, a nossa experiência é essa. Então, se você está com dificuldade na criação dos seus filhos, se você está com dificuldade, ou está vendo alguém que esteja passando por dificuldade, é a oração. Oração é a base de tudo. Busca a dialogar com seus filhos, busca os cônjuges dialogarem também. Hoje, marido e mulher não estão dialogando mais. Hoje, em muitas casas, a televisão, a internet está tomando conta do ambiente.
E se tomar conta do ambiente, vai tomar conta dos seus filhos. Então, se hoje o pai não coloca o filho no colo, a filha no colo, amanhã um estranho vai colocar. Então, nós temos que fazer a diferença. Nós estamos na era digital e hoje foi beatificado um jovem, Carlo Acutis. Ainda estou acostumando, foi beatificado hoje, Carlo Acutis. Então, um jovem de 15 anos, que hoje muitas pessoas estão focando mais na marca do tênis dele, no abrigo que ele tinha, e muitas vezes está esquecendo da devoção que ele tinha a Nossa Senhora, do medo que ele tinha de não ir para o céu. Ele queria muito ir para o céu, e hoje foi a beatificação dele. Então, se ele pôde, o teu filho também pode. Então, vamos orar mais pelos nossos filhos. Eu queria fazer uma pergunta antes de terminar. Eu creio que vocês criaram as 3 filhas da mesma forma. O temperamento delas hoje são o mesmo? Não. Cada uma é de um jeito. Por quê, Carla? Porque cada pessoa é única, né? Então, assim, a gente vai aprendendo como lidar com elas. Uma gosta disso, a outra gosta daquilo. Quer ver, ó, a Júlia extremamente organizada com as coisas, porque elas dormem tudo no mesmo quarto. A outra já larga tudo esparramado, sabe? Então, cada uma é de um jeito, sabe? Assim, uma mais questionadora, a outra, uma com coração. A Maria mais velha, ela é assim, se a gente está andando de carro e ela está comendo alguma coisa, passa alguém, um irmão de rua, para pedir alguma coisa, ela dá do que ela está comendo para o irmão. Né? Uma vez a gente estava voltando com ela do grupo onde ela vai, e aí tinha um irmão de rua pedindo comida, né? E aí ela pegou e falou assim: mãe, sobrou, porque a gente tinha comido marmita na hora do almoço, né? Que foi o dia das Mil Ave Maria. Sobrou lá, vamos pegar a marmita e trazer para ele aqui. Eu falei: moça, mas a casa está lá. Aí, vamos lá catar e vamos levar. Então, um coração assim, generoso. E cada uma tem de um jeito, sabe? Assim, é as 3, cada uma de um temperamento, cada uma de um jeito. É assim. E graças a Deus, né? A Clarinha é super grudenta. Ela é assim, ela agita a casa, né? É carinhosa e bagunceira. Então ela gosta de farra, ela gosta de brincar, ela quer atenção. Então assim, para mim a Julinha é toda delicadinha, ela tem o cabelo cacheado, é aquela coisa para cuidar do cabelo, aquele creme, passa aquilo outro, sabe? Toda arrumadinha, ela gosta de cuidar do cabelo. Ali eu elogio, sabe? Porque o meu medo quando ela cresceu, dela se frustrar com o cabelo que ela tem. Aí a gente sempre elogiou ela, sempre disse para ela que ela é linda com o cabelo que ela tem. Nossa, que cachinho lindo, sempre foi procurando. E hoje ela ama. Não, e hoje ela ama o cabelo dela. Ela ama, ela cuida com o maior carinho o cabelo dela. Então assim, e a Maria Eduarda é outro jeito. Maria Eduarda já é na dela, e graças a Deus hoje ela quis aprender teclado, piano. E hoje ela aprende piano, tudo. E você vê que gracinha ela tocando, ela aprendeu sozinha, os primeiros passos ela aprendeu sozinha na internet. Aí a gente viu que ela tem o talento, aí pus ela na escola para seguir. E tá dando fruto, assim, tá linda, tá maravilhosa ela tocando. Então assim, é uma família abençoada, uma família linda mesmo a gente tem, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje a gente estava falando muito sobre a beatificação do Carlo, né? E aí o Daniel perguntou como que é a pergunta do Daniel? Se ele ia ser santo de quem? Padroeiro de quem? Ele falou, o Daniel perguntou se tinha que ser algum padroeiro antes. Aí a Mariana já entrou e falou assim: eu ia ser padroeiro de quem? Se eu fosse santa. Eu falei, você ia ser a padroeira dos adolescentes que quer dormir até mais tarde. Aí as mães iam falar: meu filho adolescente acorda muito cedo. Aí fala: pede para a Mariana, que a Mariana faz ele dormir até mais tarde. Eu acho que vai ser padroeiro pelo que a história dele, ele gostava muito de informática. Sim. Então, pela história, talvez ele seja padroeiro dos jovens da internet. E a gente vê o testemunho dele, sim, que é possível, né? Nossos filhos também podem chegar a isso, né?
Então veja assim que não está longe, não é longe. O menino em 2006, né? Quando ele faleceu? 2006, pouco tempo, né? E tem ele e tem o Padre Léo, né? Que Padre é o Léo, Santos tá de em calça jeans, processo. Então veja assim que é lindo. E ser de Deus, Cadu, assim, muitas pessoas acham que é algo muito pesado, é algo muito ruim, você não tem mais alegria, e é ao contrário, é algo muito leve, muitas vezes o nosso pecado que nos deixa amargurado, que nos deixa pesado. Isso. Mas estar com Deus não. Os nossos filhos, graças a Deus, são muito felizes, brinca, faz graça. Porque aqui lembra que eu falo assim, são as escolhas da nossa vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tem uma passagem também que o próprio Jesus nos fala: vinde a mim, vós que estáis cansados. Então, assim, a intenção de Deus, quando a gente faz a escolha por Deus, é Deus tirar de nós os fardos, libertar de nossos pecados, de nossas amarras, sabe, daquilo para nos deixar livre e libertos de toda maldição, de tudo aquilo que nós geramos em nós mesmos, né? Então Jesus é esse caminho que nos leva à alegria, à santidade e à felicidade. Então assim, eu sou muito feliz em ser em que eu sou, em ser casado, em ter feito a minha escolha por Deus. É uma luta diária de altos e baixos, emoções e sentimentos, mas é uma luta que de cada dia, é todo dia dizer assim para Deus, né? Dizer assim para a felicidade, é dizer sim para a liberdade que Ele mesmo nos dá. É isso que eu, cada dia. Amém. Amém. A gente já está caminhando para o final. Você pode encerrar com uma música para nós? Pode. Enquanto você vai preparar o seu instrumento, ô Carlinha, fala um pouquinho da Vox. O que é a Vox? Qual que é o carisma? Isso. Então nós somos uma comunidade de vida e aliança, né? Então nós temos tanto membros que são de aliança, que têm o seu trabalho, né, externo, tudo, quanto aqueles que são de vida, que ficam só aqui na comunidade, né? O nosso carisma é gerar a unidade pelo amor. Gerar a unidade com quem? Com Deus, com os irmãos e com a criação. Com Deus, na vida contemplativa, de contemplar a presença de Deus em tudo, né? Com os irmãos, na fraternidade, no perdão, no amor, e com a criação. Que é gerar a unidade com a criação? Perceber que nada, aliás, né, ter assim certo, que nada é nosso, tudo é de Deus. Os nossos filhos, como você falou, nós criamos para devolvê-los a Deus, né? Não são nossos. As coisas que hoje nós temos, a nossa casa, o nosso carro, tudo que a gente tem, que Deus proporciona, é para que a gente devolva ali para o Senhor, né? Então esse desprendimento, né? Nós somos chamados a viver. E pelo amor, que amor que é esse? O amor de Jesus. Então nós somos chamados a gerar essa unidade através do amor de Jesus. E como que Jesus nos amou? Dando o primeiro passo, não é? Indo até o fim, e um amor desinteressado, apesar de. Então eu amo sem querer nada em troca, né? Então o carisma da nossa comunidade é isso. E posso falar das coisas que a gente tem? Assim? Então, toda quarta-feira, nós temos às 8 horas da noite, às 20 horas, né, a live, né, de oração, que começou na quarentena, né? Começou essa live de oração na quarentena, pelo Facebook da nossa comunidade. Também todos os dias, de segunda a sábado, nós temos o Terço da Misericórdia, onde nós transmitimos. Antes, assim, o Terço da Misericórdia é algo que, tanto da misericórdia quanto da providência, faz parte da nossa espiritualidade. Então, todos os membros rezam todos os dias, além do de Nossa Senhora. E, então, aí a gente começou a transmitir também o Terço da Misericórdia às 15 horas, junto com o da providência, né, todos de segunda a sábado. Temos as 1000 Ave-Marias no primeiro sábado do mês. E também a Santa Missa, que voltou agora, né, às 16 horas. Desculpa, eu errei. 1000 Ave-Maria, último sábado do mês. E a missa, primeiro sábado do mês, às 16 horas. Né? Então a gente convida você a visitar lá o Facebook da nossa comunidade, né? E participar conosco desses momentos de oração. Não é? A gente vai colocar um endereço embaixo do vídeo. Isso. E eu queria, assim, terminar com uma frase, já que a gente está falando de Carlos Acutis, né? Carlo Acutis.
né, que a gente está falando dele, uma frase que me tocou quando eu li lá. Que todos nós nascemos originais, mas alguns de nós morremos fotocópias, né? Então, essa frase dele, assim, que eu ouvi, eu falei, nossa, é uma frase tão, assim, jovem, não é? Uma frase jovem essa, mas que diz tanto. Então, nessa busca por educar os nossos filhos, nessa busca por viver uma família de acordo com a vontade de Deus, ela se dá na descoberta daquilo que é a nossa origem. E a origem de todo filho de Deus é, na verdade, ser filho de Deus e se sentir amado. Então, a nossa missão enquanto pai, enquanto mãe, é fazer com que os nossos filhos experimentem desse amor, né? Mas para isso, nós pais e mães, precisamos ter experimentado desse amor, não é? Amém. Verdade. E a gente quer agradecer a presença de vocês por estar participando da nossa live, nos acompanhando. E agradecer o Cadu e a Carla pela oportunidade de estarmos aqui com eles, na comunidade deles, por esse momento que vai ficar gravado para a eternidade aí na internet. Pede para se inscrever. E se inscrevam no nosso canal e acompanhem a Vox Day aí nas redes sociais. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para ao teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para ao teu lado sempre está. Tua família, nossa família. E para a gente estar encerrando, eu queria falar para você que não importa a situação que você está hoje, a situação que os teus filhos possam estar hoje, vale a pena ser de Deus. Volta para Deus. Por mais que você se sinta que nunca esteve na presença dEle, busque Ele. Coloca para Ele a tua situação que você está passando. Vale a pena ser de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Mas vale a pena. É maravilhoso ser de Deus. Vai chegar um momento na sua vida que não tem outra forma. Tem que voltar para Deus. Tem que ser de Deus. E Deus está de braços abertos, te esperando. Ele só quer ver você se declarar. Ele está ali, desejoso por estar na tua presença. É só você desejar, é só você pedir, é só você clamar, que Ele está de braços abertos para te acolher. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por nos acompanhar. Quer falar alguma coisa, Gra? Não, já falei. Carlinha? Não, nós ficamos muito felizes, né, de poder partilhar um pouquinho, né, dos nossos limites, né, daquilo que a gente vivencia, e é isso que você falou, vale a pena ser de Deus, né? Vale a pena voltar para o Senhor. Não desista da sua família, não desista dos teus filhos, não desista. Pai e mãe, se hoje você tem um problema com o seu filho, junte-se, vocês dois, ore vocês dois, se una, né? Se una. Muitas vezes acontece problemas com os filhos e os pais ali meio que se separam. Não é hora disso. É hora de vocês dois se reunirem, estarem juntos e lutar contra todo o mal que se levanta contra os seus filhos, não é? Então, esse voltar-se para Deus, é isso, né, que nós queremos deixar aqui. Volta para Deus, se volta para a tua família, não desista, porque Deus está com você. E uma sexta-feira eu levantei e falei, Nossa Senhora, nossa, estou sentindo tanta tua presença assim. E ela disse para mim, eu tenho anotado no meu caderninho, filha, eu estou com você e sempre estarei com você. E aí eu vivi o meu dia inteiro. Tu és o sol de um novo amanhecer, Maria, né? Essa música bem antiga. E eu fui vivendo isso. Então, Nossa Senhora está com você. Deus está com você. E a sua família é uma família de Deus.
Creia nisso, mesmo que seus olhos não vejam, agora você não ouça, mas creia, porque a sua família é do Senhor, foi vontade de Deus que acontecesse. Então, volta o teu coração, volta a tua vida para Deus, volta a tua vida para Nossa Senhora, porque a sua família é uma família de Deus. Proclame isso diariamente. Amém? Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre está. Tua família, nossa família. Tchau, gente. Tchau, gente. Estivemos e continuaremos reunidos e unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.